E eu convido você a tomar a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8. Quem não trouxe a Bíblia, pode acompanhar com o irmão que está do lado, ou até mesmo olhar no celular, não é? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 8. É um texto fácil de ser encontrado, porque os Atos dos Apóstolos está logo após os Evangelhos, né? Ele é o quinto livro do Novo Testamento. Vem Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Quem já achou, levanta a mão. Olha aí, graças a Deus. Teve um que balançou o dedo lá atrás, está procurando ainda. Paciência. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 8. O tema desta reflexão, desta pregação é Jesus, único Salvador. Vamos repetir? E talvez alguém possa pensar assim, mas padre, isso eu já sei. Onde é que está a novidade do encontro de hoje? Porque que Jesus é o único Salvador, isso eu já aprendi há muito tempo. Aguarde. Aguarde e verás. Vamos ler o que diz o texto. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro, nós já sabemos, foi o primeiro Papa, o primeiro chefe da igreja, respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Olha a autoridade de Pedro. Ele está diante de autoridades daquela época. Ele está diante dos poderosos. Mas ele toma a palavra e diz: ouvi-me. Por que essa autoridade de Pedro? Por que essa ousadia? Primeiro, porque ele estava repleto do Espírito, e o Espírito Santo também nos dá a ousadia, a boa ousadia. Por isso ele não tinha medo de falar a verdade para quem quer que fosse. Para um pobre, para um rico, para um sábio, para um analfabeto, ele pregava: ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo e em que nome foi ele curado, atenção, Pedro tinha acabado de realizar um milagre. Existia um homem aleijado, um coxo, que ficava à porta do templo, pedindo esmola. É comum, nestes santuários de peregrinação, alguns pedintes, ficar ali na porta do templo, pedindo uma esmola. Mas Pedro não tinha nada. Ele não tinha um tostão furado no bolso. Mas, atenção, nem sempre o que um pobre precisa é de dinheiro. Às vezes a gente pensa que dar 50 centavos a quem pede esmola é uma grande caridade. Mas Santa Dulce dos Pobres, minha conterrânea, baiana, ela dizia assim: o pobre quer mais do que pão. Ele quer ser tratado da mesma forma que nós somos tratados. Ele quer amor, ele quer carinho, ele quer atenção. É muito fácil dar uma esmola. Difícil é você parar e conversar com aquela pessoa. Como é seu nome? Por que você está aqui na rua? O que foi que aconteceu? Por que você não trabalha?
e falar de Jesus para aquela pessoa, e falar de Deus para aquela pessoa. Então São Pedro não tinha nada de material, mas ele tinha uma coisa melhor: o poder de Jesus. Ele olhou para aquele aleijado e disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E naquela mesma hora, aquele aleijado, aquele coxo que tinha mais de 40 anos, se levantou e começou a pular. Porque quando Deus faz um milagre, Ele faz por completo. Ele não ficou em pé e arrastando de uma perna. Não, ele ficou completamente curado. Ele ficou bom. Ele ficou são. Ou seja, tem muita gente que tem dinheiro, mas se não tem Jesus, não tem nada. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. É uma frase popular que nós já ouvimos muitas vezes. É um ditado. Pedro tinha uma coisa que muitos ricos daquela época não tinham: Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem a maior riqueza que pode existir sobre essa terra. O maior tesouro, por exemplo, né? Uma vez eu fui numa palestra sobre a pastoral do dízimo, que é uma pastoral importante, convenhamos. Mas a pessoa que palestrava dizia assim: a pastoral do dízimo é uma das pastorais mais importantes da igreja. Eu disse: está errado. Não é a pastoral mais importante, é uma pastoral necessária, mas a mais importante não é, porque o dinheiro não está à frente. O mais importante na igreja é Jesus sacramentado. Jesus sacramentado. Todos vocês aqui, com certeza, pertencem a uma paróquia. O maior tesouro da sua paróquia não está nos cofres do banco, nem do Banco do Brasil, Caixa Econômica, sei lá, Itaú, qualquer um. O maior tesouro da sua paróquia está dentro do sacrário. Pedro não tinha dinheiro, mas ele tinha Cristo. E ele deu Cristo àquele homem, e aquele homem ficou curado. Quantas vezes nas famílias o pai e a mãe acha, o pai e a mãe pensa que dá tudo para o filho, vai fazer o filho feliz. Não, se meu filho quer um videogame, eu dou. Se ele quer um notebook, eu dou. Se ele quer um iPhone, eu dou. Se ele quer ir para o shopping, eu pago. Se ele quer ir para a Disney, eu mando. Porque tudo que eu fizer para o meu filho vai fazer ele feliz. E daqui a pouco descobre que o filho está com ansiedade, com depressão, com crise de pânico, com medo disso, com medo daquilo, querendo se matar, cortando a própria pele. Não são as coisas que fazem a pessoa ser feliz, é Cristo. Quem não tem sentido na vida pode morar em um palácio de ouro, vai ser uma pessoa infeliz? Infeliz. Não pense que encher seus filhos... Por exemplo, eu nasci em 1992. Eu vi a chegada do celular, eu vi a chegada da internet, eu vi a chegada das televisões, canais pagos, né? Parabólica, Sky, tudo isso. Eu vi a chegada dessas coisas. Mas na minha infância, ali nos primeiros anos, não tinha nada disso. O que era que eu brincava com meus amigos? De gude, de empinar a pipa, de ficar correndo pelos matos atrás de cachorro, atrás de passarinho. Pegava um frutapão, não sei como é que vocês chamam aqui. Um frutapão, botava 4 pedaços de madeira, dizia que era um boi, saía puxando aquele boi. E éramos felizes. Eu não me lembro de, na minha época, nenhuma criança querer se matar. Ou ir para psicólogo, psiquiatra, fazer... Não. Pelo contrário.
Tínhamos pouco, mas éramos felizes. Hoje, as pessoas têm tudo e são infelizes. Porque falta o essencial. Porque falta o principal. Lembra de Alice no País das Maravilhas? Essa história que foi feita para crianças, mas que serve para os adultos. Alice se encontrou com um gato. E o gato perguntou: para onde você vai? Ela disse: eu não sei para onde ir. E o gato respondeu: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Olha o que o gato falou. Nessa hora o gato foi um teólogo, não é? O gato responde para Alice: quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Hoje a humanidade está assim, não sabe para onde vai. Por isso toma qualquer atalho, toma qualquer caminho. Porém só existe um caminho. Vamos continuar o texto. São Pedro continua: ficai sabendo todos vós, versículo 10, e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé, diante de vós. Aqui Pedro faz uma confissão de fé, uma profissão de fé. Qual é a oração que nós rezamos em toda a missa e em todo o terço, em todo o rosário, e que nós chamamos de profissão de fé? Como é o nome dessa oração? O creio, ou credo. Quando alguém perguntar para você qual é a sua religião, primeira coisa, não fique se mordendo, não fique com vergonha. Pelo contrário, encha a boca, encha os pulmões e diga: eu sou católico apostólico romano. Eu tenho que ter prazer, alegria de professar a minha fé. Eu tenho duas alegrias na minha vida. A primeira é ser católico, a segunda é ser padre. Mas antes de ser padre, eu já era feliz. A felicidade não chegou com o ministério sacerdotal. A felicidade foi ter nascido em família católica. A felicidade que eu tenho, a maior felicidade, é ter conhecido Jesus desde a infância. Essa é a minha maior alegria, o meu maior tesouro. Meu maior tesouro. Todo o resto é acréscimo. Todo o resto é acréscimo. Então São Pedro faz uma confissão de fé. Você precisa também fazer a sua. A não ser que você seja como Alice, qualquer caminho serve. Para mim não. Para mim tem que ser um caminho só. E um caminho que vai me levar à felicidade. Um caminho que vai me levar à alegria. Um caminho que vai me levar ao céu. Só esse caminho serve. Jesus. E quando alguém pergunta: você é católico? Ok. E vocês acreditam em quê? Aí dá um nó na cabeça de muita gente. Eu não sei, eu vou na missa, eu fui batizado, eu não sei. Eita, calma lá. Você acredita em quê? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, aí vai, até o final. A nossa fé está resumida na oração do creio. Então São Pedro faz essa confissão: este homem ficou curado em nome de Jesus Cristo, que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou. Olha, gente, essa é a rocha sobre a qual a nossa religião está assentada, alicerçada. Eu não sou católico simplesmente porque eu fui numa igreja e fiz uma novena a Santa Rita ou a Santa Teresinha e recebi uma graça. Não, não é isso.
Eu não sou católico porque na minha casa tem um quadro do coração de Jesus que minha avó deixou para minha mãe e minha mãe deixou para mim. Não. Eu sou católico porque Jesus Cristo foi crucificado e Deus Pai o ressuscitou. Pronto. Essa é a razão da nossa fé. Nós não acreditamos, minha gente, em história da carochinha, não. A nossa esperança não é uma fábula, não. Vocês sabem o que é fábula? Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Branca de Neve e os 7 Anões. Tudo isso são fábulas. Tudo isso é historinha para fazer a criança dormir, né? O boi da cara preta. A nossa fé, a nossa religião é uma verdade. Há 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus Cristo foi crucificado. E ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E 3 dias depois, esse Jesus que foi crucificado apareceu vivo. Essa é a razão da nossa fé. O padre Oscar construiu esse espaço, edificou esse espaço, porque Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Do contrário, nós seríamos tolos. Nós teríamos um grande rebanho de palhaços, perdendo tempo. Eu poderia estar agora numa praia, num shopping, tomando cerveja num bar. Mas se eu estou aqui pregando, é porque Jesus Cristo está vivo. E Ele me manda anunciar a sua palavra. E essa verdade precisa entrar em cada coração que está aqui agora e fazer uma grande revolução na vida de vocês. É isso. Então São Pedro confessa. E continua o texto. Agora chega a parte mais bonita. Esse Jesus, versículo 11, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Versículo 12, em nenhuma outra salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha, se você tem uma caneta, um marcador de texto, esse versículo 12 tem que ser riscado, grifado, sublinhado, colocado entre parênteses, entre aspas, coloca uma seta aí do lado, para você não se esquecer. Vou repetir, Atos 4:12. Em nenhum outra salvação. Olha que a palavra é clara, viu? Em nenhum outro, ou seja, não existe 2 salvadores, nem 3, nem 4, nem 5, é um só. Em nenhum outra salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. E é aqui que eu quero chegar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o padre Oscar me deu esse tema. Por que esse tema é necessário? Porque hoje nós vivemos em um tempo de relativismo moral e relativismo religioso. É muito grave o que eu vou falar aqui agora. É muito sério o que vamos tratar aqui agora. Século 21. Já se passaram mais de 20 séculos de igreja. Mais de 20 séculos de cristianismo. Mas nós estamos deixando de ser uma civilização cristã para uma civilização pagã. Estamos voltando ao paganismo. Estamos deixando de ser cristãos para sermos de uma sociedade pagã, descristianizada, sem Deus, sem Cristo, sem igreja, sem sacramento. Isso se chama relativismo religioso. Não sei se você já ouviu essa frase, mas com certeza todo mundo aqui já ouviu.
Religião não salva. Toda religião é boa. Já ouviram essa frase? Quem já ouviu, levanta a mão. Pronto, tá vendo? Religião não salva. Toda religião é boa. Calma, calma. Como se diz lá na Bahia, calma, cocada. Calma, cocada. Atenção. Se toda religião é boa, vai dizer o gato de Alice, qualquer caminho serve. Se religião não interessa, se religião não importa, Pedro acabou de mentir. São Pedro apóstolo acabou de mentir. Mas eu acredito que ele falou a verdade. Em nenhum outro há salvação. Logo, cuidado. Cuidado com esse relativismo religioso que fica dizendo para você que não importa a religião. Isso é mentira de Satanás. Porque se religião não importa, eu posso abraçar qualquer coisa. E eu posso abraçar uma mentira. E a mentira não me leva a Deus. E a mentira não me leva ao céu. O demônio é o pai da mentira. Tenha cuidado. É por isso que uma vez eu estava, muitos aqui já ouviram essa história, eu não vou contá-la novamente, mas vou só lembrar. Eu estava na casa paroquial em 2017, ano em que fui ordenado, e chegaram duas senhoras distintas no portão. Eu já sabia quem era, mas eu fiz de conta que eu não sabia. Estavam bem vestidas, com bolsa e um guarda-chuva na mão, no braço. Parecia que ia chover, né? Mas o sol estava brilhando. É ritual deles, andar com guarda-chuva. E elas chegaram assim na porta, eu disse, pois não, bom dia. Gostaríamos de falar um pouquinho da palavra para você. Eu disse, tá bom. Mas antes eu queria saber de uma coisa. Vocês pertencem a qual religião? E a resposta de sempre, nós não viemos pregar religião. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Viemos falar de Deus. Só que macaco velho não bota a mão na cumbuca. Eu disse, eu sei que vocês não vieram pregar religião, mas vocês pertencem a uma, não pertencem? Sim, nós somos testemunhas de Jeová. Eu digo, agora sim. Porque vocês não saíram de casa simplesmente para pregar a palavra. Vocês vieram catar mais um para a religião de vocês. Então não venha não comece me enganando não, comece falando a verdade. Nós somos testemunhas de Jeová e viemos daqui para lhe convencer a vir para a nossa religião. Não minta. Seja sincero. Tá bom. Podemos entrar? Eu digo, claro. Quando a gente foi entrando, uma delas fez a pergunta, o senhor tem Bíblia? Olha que desaforo. Perguntar a um padre se ele tem Bíblia. Eu disse, aqui tem 6, cada uma de uma edição diferente. Escolha uma. E aí elas foram sentar na cadeira, eu digo, não, vamos sentar no sofá que é mais macio, a prosa vai ser longa. E aí elas pegaram a Bíblia, abriram o Evangelho de São Lucas, mandaram eu abrir também. Leia o que está aí. Aí eu li. Estava lá escrito. Era aquele Evangelho que Jesus responde a uma mulher no meio da multidão. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Elas começaram com este versículo. E aí eu disse, posso fazer uma pergunta? Pode. É para colocar em prática a Bíblia toda ou só a metade? Elas disseram, não, toda. Eu digo, então agora é comigo. Está escrito. Pode aplaudir Jesus.
Está escrito lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26, que Maria é cheia de graça e que ela vai ser chamada de bendita por todas as gerações, e vocês não falam bem de Nossa Senhora. Está escrito em João capítulo 6, que Jesus disse que a sua carne é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida, e quem come deste pão e bebe desta carne, quem come desta carne e bebe deste sangue, permanecerá nele e terá a vida eterna. Vocês não têm Eucaristia. Está escrito em Mateus 16, 18, que Jesus escolheu Pedro como pedra, e sobre ele edificou a sua igreja. Na igreja de vocês não tem Pedro. Aí eu vi que uma começou a tremer, quase que a Bíblia cai da mão. Mas as imagens, aí já muda de assunto, né? Já muda, digo, nas imagens, então vamos. Êxodo capítulo 25, Deus mandou fazer 2 querubins de ouro batido e colocou em cima da Arca da Aliança. São 2 imagens. E aí conversa vai, conversa vem. Um olhou para outro e disse: nós vamos ter que ir embora porque o tempo é curto. Eu disse: calma. Olhei para a moça que trabalhava na casa paroquial e disse assim: Marinês, por favor, faça um suco aí pra gente. Porque uma visita chega na nossa casa, aí tu não vai oferecer água, né? Deus me perdoe, se eu chego numa casa de uma pessoa, a pessoa me oferece água, eu já sei que não vai sair mais nada, né? Ofereça um suco, um refrigerante, um café. Porque se você oferece um café, um suco, é sinal que depois vem um biscoito. Não é verdade? E aí eu ofereci o suco. E aí ela disse assim: não, obrigado, nós não podemos comer nada na casa de ninguém. Eu disse: interessante. No Evangelho Jesus fala: aonde vocês chegarem, comam e bebam do que vos oferecerem. Então vocês falam que tem que obedecer a Bíblia, mas só de acordo com a interpretação de vocês? É uma interpretação de conveniência. Eu não estou aqui para abraçar conveniência, eu estou aqui para obedecer ao Evangelho. E elas foram embora, dizendo que voltavam. Já se passaram 5 anos e até agora nunca mais as vi. É preciso ter cuidado, minha gente, porque esse relativismo religioso leva muita gente para o abismo. Se religião não importa, o que importa é o amor, o que importa é a fé, então eu posso fazer como muitos brasileiros fazem. De manhã eu vou na missa e comungo, mesmo sem precisar de confissão, não é? Porque agora a fila da confissão é pequena, mas a fila da comunhão é imensa. Tá estranho? Ou todo mundo já virou santo, ou não sabe o que está comungando. Não sabe. Porque vai ter confissão hoje, aparecem 10 pessoas. Vai ter distribuição da Eucaristia, aparece 200. Está estranho. E aí eu posso de manhã comungar, meio-dia eu vou na sessão do descarrego, 3 horas da tarde eu vou no centro espírita tomar um passe, e de noite eu vou bater tambor para Oxóssi. Porque o que importa é o amor, o que importa é a fé. Relativismo religioso não é por aí. Não é por aí. São Pedro está dizendo: não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade do Pai. Jesus é a revelação de Deus para nós. Fora de Jesus só existe escuridão. Fora de Jesus só existe treva. Alguém pode dizer assim: mas padre, nós temos outras pessoas, outras lideranças além de Jesus. Nós temos Buda, nós temos Maomé, nós temos Allan Kardec, nós temos tantos outros, né? Tantas outras lideranças religiosas. Eu sei que tem várias lideranças religiosas por aí.
Eu sei que tem Sai Baba, tem muitos. Cada um escolhe o que quer seguir. Eu tenho a liberdade de escolher Jesus e ficar somente com Ele. Somente com Ele. Eu não preciso de outro. Eu não preciso de outro. Gente, é muito sério. Lá no Antigo Testamento, quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente, todo mundo aqui conhece esse texto. Moisés pergunta o nome de Deus, porque Deus envia Moisés aos israelitas. Vai. E Moisés diz: Senhor, eu não sei o teu nome. Alguém vai perguntar: Moisés, quem foi que te enviou? E eu vou dizer o quê? Como é teu nome? E o Senhor responde: eu sou aquele que sou. Ou seja, eu não tenho nome. Não queira me reduzir a um nome. Eu sou aquele que sou. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Adonai. Eu sou o Senhor. Pronto. Vai e diga isso. Gente, quando Jesus se encarna, está lá em João capítulo 1, e o verbo de Deus se fez carne, a gente reza no Ângelus. O verbo de Deus, ou seja, a palavra de Deus se fez gente, se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. E ele se fez carne no ventre de Nossa Senhora, a Imaculada, da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Foi aqui nesse ventre que o verbo de Deus se fez carne. E é por isso que os protestantes não entendem o nosso amor por Nossa Senhora. Ah, vocês católicos ficam aí falando que Jesus é o único Salvador, e depois está com o texto Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Deixe de ser tonto. Abra a cabeça. Nós só amamos Maria porque ela deu à luz a Jesus. Entenda isso. Maria é importante para nós porque Cristo é importante. Ela é a nossa rainha porque Cristo é o nosso rei. Ela é a Nossa Senhora porque Cristo é o nosso Senhor. É por causa dele, não é por causa dela. Nós amamos essa mãe maravilhosa porque foi ela a escolhida por Deus. E se ela foi escolhida por Deus, não sou eu que vou pegar Nossa Senhora, embrulhar num papel e jogar na lata do lixo. Foi Deus que escolheu Maria e nos deu como mãe, nos-la deu como mãe. Mas Jesus continua sendo o único caminho, e Maria nos aponta isso. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha onde eu quero chegar. Se no Antigo Testamento Deus diz a Moisés que o nome dele é Eu Sou, quando João Batista aparece, as pessoas começaram a imaginar que João Batista era o Messias. E aí foram perguntar a ele: João, tu és o Messias? Qual foi a resposta de João? Não sou. Atenção, que isso aqui é um segredo teológico muito profundo. Todo católico deve saber disso. João, tu és o Messias? O que é que ele responde? Vamos dizer todo mundo junto. João, tu és o profeta? João, tu és o esperado de Deus? Pronto. Ô João, tu é o que então? Eu sou uma voz que clama no preparai os caminhos do Senhor. Pronto. Então João disse logo: eu não sou quem vocês estão esperando não, viu? Eu ando assim, com essa roupa de pele de camelo, eu faço penitência, eu prego, eu batizo, mas não pensem que eu sou o Messias não. Eu não sou, eu não sou. João dá uma lição de humildade para a gente, não é? Porque quantas vezes a gente quer ser alguém no sentido de vaidade? Uma vez eu fui na posse de um padre amigo meu, e uma pessoa daquela paróquia tomou o microfone e começou dizendo assim:
Eu sou fulana de tal, faço parte do apostolado da oração, sou coordenadora do grupo de oração, sou presidente da Legião de Maria, faço parte da pastoral catequética, contribuo com a pastoral do dízimo, e foi dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu disse, pronto, não tem mais ninguém na paróquia para fazer as coisas. Ela faz tudo. Ela se acha a cereja do bolo. Mas eu fiquei quieto. João chega pra gente dizendo, eu não sou nada, só Deus é tudo. Então quando alguém chegar para você, você é o que na igreja? Eu sou apenas um servo de Deus. Você pode ser da catequese, da pastoral do dízimo, da pastoral da criança, do apostolado, da legião, da renovação carismática, o que for. Do movimento sacerdotal mariano, do movimento focolares. Mas quando alguém lhe perguntar, não se envaideça não. Eu sou apenas um servo, uma serva de Deus. E que estou aqui agora, amanhã Deus pode me tirar e botar outra pessoa no meu lugar. Tanto faz como tanto fez. Uma vez uma pessoa disse para mim, Padre Gabriel, o Senhor é um farol. Eu disse, seu besta, eu sou um vagalume. O farol é Cristo. Ele é o farol que ilumina a todos. Eu sou alto feito um poste, mas não sou farol. Eu sou um vagalume. Entre tantos outros vagalumes, o Padre Oscar é um vagalume, o Padre Marcelo Rossi é um vagalume, o Frei Gilson é um vagalume, o Padre Manzotti é um vagalume. Quando todos se juntam, emite uma luz que é Jesus. Isso. Só isso. Então São João diz, eu não sou. Mas quando Jesus chega, ele vai dizer o contrário. Eu sou. Quantas vezes, Padre, Jesus vai dizer eu sou? 7 vezes. Eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Olha aí, eu sou. Quando Jesus abre a boca para dizer eu sou, ele está dizendo o quê? Eu sou o Senhor. É Deus presente na terra. É Deus caminhando nessa terra. Eu sou. Guarde isso no seu coração. Então a gente segue Jesus, não é porque Jesus falou coisinhas bonitas, não. Ah, Jesus pregou o amor. Jesus pregou a paz. Jesus pregou o perdão, e é por isso que eu gosto de Jesus. Não é isso não, gente. Eu sigo Jesus porque Ele é o caminho, porque Ele é o pão da vida, porque Ele é a porta, Ele é a luz do mundo. Ele é, eu sou. Essa é a divindade de Jesus. E é este homem que nós seguimos. Ninguém pode dizer eu sou, somente Ele. Somente Ele. Por isso, cuidado com o relativismo religioso. Não permita ser enganado. Não permita. Quando alguém chegar para você dizendo, não, porque essa coisa de religião, hoje existem os desigrejados. Já ouviram falar essa palavra? Não. Porque assim, até 1517, só existia uma religião cristã, que era a Igreja Católica. 1500 anos, atenção, 1500 anos, só existia a Igreja Católica. Quando foi em 1517, um rapaz chamado Martinho Lutero, iludido pelo diabo, inventou de fazer uma nova igreja, a Igreja Luterana. Depois dele, Calvino fez a Igreja Calvinista. O rei Henrique VIII da Inglaterra fundou a Igreja Anglicana. E de lá para cá, minha gente, mais de 100.000 igrejas existem no mundo. Quem começou essa bagunça foi Martinho Lutero. Então, eu não consigo entender que esse homem foi um homem iluminado pelo Espírito Santo. Não foi. Para mim,
Quem foi iluminado pelo Espírito Santo para reformar a igreja, para revitalizar a igreja, foi São Francisco de Assis, foi Santa Teresa d'Ávila, foi Santo Antônio de Lisboa, foi São Pedro Canísio, São Pedro Julião Eimarde, São João de Ávila, São João da Cruz, São Boaventura, São Domingo de Gusmão, São Tomás de Aquino. Essa galera, perdão pela expressão, eu vou usar uma linguagem popular, essa galera, essa turma, foram iluminados pelo Espírito, porque transformaram a igreja sem sair de dentro dela. Lutero não, Lutero saiu e fez outra. E de lá para cá essa confusão. Chega o dia de domingo, olha que coisa diabólica, minha gente, vejam que coisa estranha. Isso não pode ser de Deus. Chega o dia de domingo é dia do Senhor. Hoje é o dia do Senhor, hoje é dia de ir à missa. Católico de verdade no domingo vai à missa. Antes de ir para o churrasco, antes de ir para o futebol, antes de ir para qualquer coisa, ele vai à missa, porque é dia do Senhor. Mas quando a gente sai na rua, ao invés de ver todo o povo caminhando para a missa, a gente vê um grupinho indo para lá, um grupinho indo para cá, um grupinho vai para a rua de trás, um grupinho vai para o quarteirão da frente, cada um para a sua seita. Onde não tem missa, onde não tem Eucaristia, onde não tem liturgia, onde não tem tradição, onde não tem sucessão apostólica, onde não tem Nossa Senhora. E o povo vai. Então isso não pode ser de Deus. Deus quer que todos sejam unidos. Eu quero que todos sejam um. Então a divisão não vem de Deus. Deus queria, o sonho de Deus foi que quando o domingo chegasse, todos se reunissem ao redor do altar da Santa Missa. E Martinho Lutero bagunçou isso. É preciso a gente compreender. Hoje a pregação é mais para o lado catequético. Então, relativismo religioso. Hoje existem os desigrejados. O que é o desigrejado? O desigrejado é aquele que cansou de pular de igreja em igreja. É aquele que estava na igreja católica, mas nem sabia o que era igreja católica. Não sabia nada. Não lia a Bíblia, não rezava, não adorava o Santíssimo, nada, não sabia nada. E aí um dia ele foi para a Assembleia, depois desistiu, foi para a Batista, da Batista foi para a Universal, da Universal foi para a Internacional, da Internacional foi para a Mundial, da Mundial foi para a Galáxia, da Galáxia saiu do Universo, e chegou uma hora e disse: não quero mais saber de igreja, eu sozinho e a minha Bíblia e pronto. Eu na minha casa eu converso com Deus, eu não preciso de religião. Eu na minha casa faço minha oração, eu me confesso a Deus diretamente. Eu digo: tá bonito uma coisa dessa, tá lindo, tá lindo. Deus não quis isso. Deus fundou uma igreja, Deus fundou uma religião. Vós sereis os meus amigos se seguirdes os meus preceitos. Olha aí, Deus tem preceitos, Deus tem mandamentos. Não tem essa história de eu fico em casa e converso com Deus. Não, não existe religião isolada. O que existe é uma comunidade de fé. Tanto é que quando Jesus ensinou o Pai Nosso, se é para cada um ficar na sua casa rezando, como é que Jesus ia ensinar a oração? Pai meu que estás nos céus, venha a mim o teu reino. O meu pão de cada dia dai-me hoje. Perdoai a minha ofensa. Não me deixe cair em tentação. Foi assim que Jesus ensinou? Não. Pai nosso. Olha aí, comunidade. É igreja. Perdoai-nos
as nossas... Pronto. Eu não posso rezar isso e dizer que posso ficar sozinho. Eu tenho que estar em comunidade. Eu tenho que estar congregado. Eu tenho que estar na igreja. Eu tenho que estar na comunidade. Ao redor do altar, de um só pão, de um só corpo. Efésios capítulo 4, versículo 5. O apóstolo São Paulo vai dizer o quê? Há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Vamos repetir todo mundo junto? Há uma... Tá fraco. Vamos repetir agora com a voz mais forte que você puder dizer. Há uma só. Grave esse versículo no seu coração, para quando o demônio querer lhe iludir, você responder isso para ele. Quando o demônio lhe tentar sair da igreja, abandonar a fé, abandonar o caminho da salvação, diga isso para ele: eu vou permanecer na igreja católica, porque só existe uma fé, um só Senhor e um só batismo. Ah, padre, eu fui batizado quando eu era criança, eu não sabia de nada. Agora que eu aceitei Jesus, eu tenho que passar pelas águas. Você pode entrar num riacho, numa cachoeira, numa piscina, num açude, num lago, na praia, no Oceano Índico e sair no Atlântico. Você já foi batizado e aquele batismo jamais se apagará. Jamais se apagará. Quando eu fui batizado, eu tinha 1 ano de nascido, 1 ano e 1 dia. Porque eu nasci 27 de março de 92 e fui batizado em 28 de março de 93. Eu tinha feito o aniversário na véspera e fui batizado no dia seguinte, na 8ª. Eu era uma criança de 1 ano de idade, não sabe de nada, não sabe nem que existe. Eu não sabia nem que eu existia. Mas aquela água que o Padre Julião derramou na minha cabeça, na pia batismal da Catedral de Nossa Senhora do Bom Sucesso, é um batismo que jamais se apagará. Então eu não preciso me batizar uma segunda vez, eu não preciso entrar em piscina, eu não preciso entrar em lagoa, a não ser para tomar banho. E eu nem gosto de piscina, porque tem que ficar nu, é melhor tomar banho no chuveiro. Ali eu vou na casa do povo almoçar, né? Aí chego lá, tem uma piscina. Padre, depois do almoço, se o senhor quiser tomar um banho de piscina, fique à vontade, a não ser que eu entre com essa roupa. Eu vou ficar sem camisa? Não, eu sou padre. Eu não fico sem camisa na frente da minha mãe, vou ficar na frente do desconhecido? Não. Então, prudência. Prudência. Não preciso entrar em nenhuma água, a não ser para tomar banho. Já fui batizado. É um só batismo. Cuidado com o relativismo religioso. Não permita que você seja enganado. Só existe um caminho, só existe uma religião. E alguém pode argumentar o seguinte: se tiver alguém com a plaquinha aí para controlar o tempo, já acabou? E não me avisaram. Só vou dizer uma coisa para encerrar. Vocês têm paciência? Só uma coisinha. Pronto. Só uma coisinha para a gente encerrar. Alguém pode dizer assim: padre, mas na igreja católica eu vejo tanta coisa errada. Eu também vejo. Padre, tantos escândalos. Eu também sei. Tantos defeitos. Eu sei disso. Tantos pecados. O meu também está no bolo. O meu também está no bolo. Mas eu digo uma coisa: eu não sou católico por causa das pessoas, nem das pessoas que acertam, nem das pessoas que erram. Porque São Paulo vai dizer na Sagrada Escritura: quem está de pé,
cuide para não cair. Se um padre irmão meu caiu, eu não posso me vangloriar. Olha, tá vendo aí? Fracassou, caiu no pecado. Fica quieto, Gabriel. Reza por ele e reze por você também. Porque o demônio nos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Vai dizer a primeira carta de São Pedro. Cuidado. Cuidado para você não apontar o defeito do irmão, porque você também tem o seu. A única diferença é que o pecado do irmão foi descoberto e o seu ainda está escondido. A diferença é essa. O pecado daquele irmão, daquele padre, daquela freira, daquele bispo, daquela liderança apareceu na televisão e o teu está escondido ainda. Mas cuidado, que o que está escondido vai vir a ser revelado, disse Jesus. É melhor se arrepender logo, se confessar logo e abandonar o pecado logo, antes que o seu também venha a público. Cuidado. O demônio faz você pecar escondido para depois jogar a podridão no ventilador. Então não fique apontando o defeito de A, de B e de C, porque no dia do juízo, cada um vai ser julgado individualmente. Não esqueça isso não. Isso é muito sério. Eu não estou na igreja, pode acontecer o que for. Podem jogar, atenção, uma comparação que eu vou fazer aqui agora, não é que eu estou desejando isso não. Mas podem jogar um míssil no Vaticano, na Basílica de São Pedro e destruir tudo aquilo. Eu não deixo de ser católico. Porque eu não sou católico por causa do Vaticano, nem por causa dos cardeais, nem por causa do Santo Padre, o Papa, nem por causa dos bispos, nem por causa de nós padres, nem por causa do povo. Eu sou católico porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Só isso. Só isso.